Olá pessoal, esse é mais um vídeo de experiências com o PIC. Nesse vídeo vamos dar continuidade à explicação do código daquela experiência onde eu usei um PIC 16F877A e uma memória externa EEPROM. No vídeo passado eu mencionei que uma transmissão pela I2C começa com o comando I2C start. Em seguida eu passo a identificação da memória no barramento I2C. Depois eu checo se o barramento está livre, checo se eu recebi o acknowledge da memória. Depois eu transmito o endereço dentro da memória onde eu quero ler ou gravar o dado e o ciclo se repete. Mas da onde que vem esse endereço aqui da memória? Ou seja, de onde é que vem a identificação da EEPROM externa? Esse é o datasheet da memória EEPROM. Aqui nós estamos na página 9. E aqui podemos ver que ele nos diz que os primeiros 4 bits do primeiro byte que a gente manda, que é o byte de identificação da EEPROM, os primeiros 4 bits são uma sequência de 1010. Em seguida, como eu estou usando uma memória de 4K, nós temos os pinos A2 e A1, eles são os bits de endereçamento da EEPROM no barramento I2C. Então nós temos 2 bits aqui para endereçamento, o que significa que podemos ter 4 memórias dessa no barramento I2C ligadas normalmente. O pino A0 da memória ela não é conectada. Então se a gente for lá para o começo, essa é a memória que eu estou usando. Então nós temos que o pino 4 vai a GND, o pino 8 é a alimentação, o pino 7 é uma proteção de escrita. Se você manter ele aterrado, ele lê e escreve normalmente. O pino de clock e o pino de dados. E aqui nós temos o pino A0, A1 e A2. O A0, como ele não é usado, eu deixo ele aterrado. O A1 e o A2 eu também deixei aterrado. Então, consequentemente, os bits correspondentes ao pino A1 e A2 vão ser 0. Se eu tivesse um deles ligados a VCC na alimentação positiva, eu teria o bit em 1, o bit correspondente em 1. Então, se formos lá para a página 9, novamente, se eu tivesse o pino A1 ligado a VCC, então eu teria nos 4 primeiros bits 10, 10. Depois eu teria 0 do A2 que estaria aterrado, 1 do A1, o 0 do A0, porque ele está aterrado e não é usado, e em seguida eu teria o byte de leitura ou escrita. Mais para frente aqui você tem uma visualização gráfica de como funciona isso. Então na página 11 do datasheet nós temos aqui uma visualização gráfica de como é a escrita de um byte na memória. Nós estamos usando a memória de 4K. Então os primeiros 8 bits, que são estes aqui, que é o primeiro byte que se transmite pela I2C, nós temos 1010, os dois bits de endereçamento, conforme estão ligados os pinos A2 e A1 a terra ou a VCC. O próximo bit é o de página. Então, se esse bit for 0, você acessa os primeiros 256 endereços da memória. E se for 1, você acessa a segunda página de memória, que são os próximos 256 bytes. Então essa memória é de 4 kilobits, ou seja, 512 bytes. É exatamente isso que a gente está transmitindo quando estamos escrevendo um byte na memória. Vamos dar uma olhada aqui no código em assembly. Aqui. Então,
Primeiramente, a gente dá o comando de start na I2C, que é essa parte aqui. Depois transmitimos 10, 10, 0, 0, 0, 0, tá aqui, o 1, 0, 1, 0. Aí, como eu estou escrevendo na primeira página da memória, esse byte aqui, que é o byte de esse bit, que é o bit de página, é o 0. Como o meu A2 e o A1 estão aterrados, aqui também é 0. E para escrever, eu tenho que colocar esse bit aqui, que é o menos significativo, em 0. Em seguida, eu checo se está livre e checo se eu recebi o acknowledge da memória, que é nessa parte aqui. Em seguida, eu transmito o endereço dentro da memória onde eu quero escrever o meu byte, gravar o meu dado. Então são os próximos 8 bits, que é essa transmissão aqui. O endereço está gravado no registrador mem_add. Novamente eu checo se eu recebi o acknowledge da memória. Isso está aqui no código. E depois eu transmito o dado que eu quero gravar na memória, que é essa parte aqui. Certo? Checo novamente o ACK. Acknowledge, está aqui. Essa linha. E dou o comando de stop para encerrar a minha transmissão. Está aqui o comando, está aqui o comando. Essa daqui é a forma de gravação por byte. Você também pode gravar essa memória por página, onde você transmite a identificação da memória, o primeiro endereço que será gravado, e você pode transmitir uma sequência de dados que serão gravados sequencialmente, partindo desse endereço aqui. Então, dependendo o seu software, a sua aplicação, você usa ou este método ou este método aqui. Nessa minha aplicação, como foi apenas uma experiência apenas didática, eu usei esse método aqui. Mais abaixo aqui nós temos a forma de leitura. Então nós temos 3 formas de leitura aqui. Eu estou usando esta forma aqui, que é a forma aleatória, onde eu dou o comando de start, transmito a identificação, transmito o endereço da onde eu vou ler o dado, aí eu dou um start novamente, que é o restart, transmito novamente a identificação da memória, só que dessa vez com o bit menos significativo da identificação em 1, que vai dizer para a memória que eu quero ler um dado da memória e não escrever um dado na memória. Em seguida, o dado é transmitido para o PIC e eu dou o comando de stop para terminar a transmissão. Então vamos ver essa parte aqui no código. Está aqui, então eu dou o comando de start aqui, transmito o endereço, a identificação da memória, indicando que eu quero escrever na memória. Então, nessas 2 linhas, verifico o acknowledge, está aqui. Aí transmito o endereço da onde eu quero ler o dado, tá nessas 2 linhas aqui. Lembrando que o endereço de leitura fica nesse registrador aqui. Aqui, né? Checo novamente o ACK, tá aqui. Dou um restart, que é este comando aqui. Transmito novamente a identificação da EPROM,
só que dessa vez com o bit menos significativo indicando que eu quero ler um dado da EEPROM. Isso é feito nessas duas linhas aqui. Perceba aqui a diferença. Aqui eu estou transmitindo 10100001 e aqui em cima eu transmiti 10100000. Em seguida, eu habilito a leitura através dessas duas linhas aqui. O PIC vai ler esse dado aqui, que está nesse endereço de memória aqui. Esse dado é copiado nessa linha para o registrador de trabalho, W. Só que antes de copiar, eu transmito um not acknowledge para a memória, dizendo que eu não quero mais ler nenhum dado. Está aqui, através desse comando aqui. E em seguida eu transmito um stop. Aqui. Quando eu habilitei a leitura do I2C no PIC, ele automaticamente armazena o dado que estava nesse endereço aqui. Ele armazena no registrador SSP-Buff. E aqui eu estou copiando o conteúdo do SSP-Buff para o registrador de trabalho W. Em seguida eu converto o valor do dado lido da memória para BCD e transmito para a tela. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que fazem esses comandos aqui, o I2C Start, o I2C Free, o I2C CHK-CK, o I2C Error. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso aqui olhando no datasheet do PIC. Até lá então.